O que eu quero com o outro é o que eu quero comigo mesmo? Olá, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e a gente começa esse vídeo de hoje com essa pergunta. É uma pergunta provocativa, mas que nos remete a algumas reflexões sobre tratamento analítico, sobre o papel do nosso ego na nossa vida e sobre as nossas necessidades primárias. E se esse tema te chama atenção por alguma razão, já deixa aqui o seu like, curta esse vídeo e ele vai se tornando mais relevante para outras pessoas. E vamos para a nossa vinheta. O inconsciente é o lugar onde se dá a afinação entre afeto e representação de coisa. Afeto que será parte integrante da roteirização inconsciente das fantasias originárias, sendo o inconsciente essa outra cena, onde se estabelece a relação entre afeto e fantasia. Essa é uma definição do psicanalista contemporâneo André Green, que nos faz entender que o nosso inconsciente é a fonte de informações baseadas em nossas fantasias, nossos afetos e os nossos desejos, vindo para a consciência uma percepção da realidade formada pelo nosso ego, que nos leva a lidar com uma falta. A fantasia complementa os buracos da realidade. Porém, será que nos relacionamos bem com a nossa falta? Por que será que falta? Será que é o outro que tem que suprir essa falta que é nossa? Por que nós achamos que o outro nos dará aquilo que nós percebemos então que somos nós que não temos e que precisamos construir em nós mesmos? Por que depender tanto da ação do outro para ter uma percepção de que existimos? Percebem as muitas reflexões que surgem a partir desse assunto? Isso acontece porque nós precisamos entender dentro do setting como o nosso analisando se relaciona com as outras pessoas. É por isso que o primeiro ponto que temos que entender é que as demandas que sentimos falta e depositamos no outro, está no outro que nem sempre vai existir. Pois é o outro que nós criamos, é o outro que nós enxergamos como se fosse um reflexo de nós mesmos para nos fornecer aquilo que nós precisamos. Mas que, uma vez que possa existir, precisamos refletir sobre uma ideia de desintegração do ego se ficarmos sem. É como se o nosso ego deixasse de existir se aquilo não fosse fornecido. Então existe uma necessidade, uma busca intensa por aquilo que o outro pode nos fornecer. E o que isso quer dizer? Que a nossa falta é uma grande fantasia. É uma construção do nosso ego de uma ideia de que não conseguimos viver sem um determinado objeto, porque ele nos complementaria, ele faria a gente existir. Porém, essa ação egóica faz com que se mantenha a necessidade de se ter aquele objeto. Através de um olhar psicanalítico, entendemos que existe uma conexão profunda entre nosso desejo e a busca por um objeto que supra a nossa necessidade primitiva. A ideia de que existe uma falta extrapola a movimentação da vida onírica a partir do entendimento que temos sobre esse objeto, o que Lacan chamava de objeto A. A falta que existe a partir desse objeto externo remete a uma sensação de incompletude e temos que buscar esse objeto, que também é a fonte de apego, que nos gera afeto. Assim como queríamos na infância ter o amor da nossa mãe ou do nosso pai ou qualquer outras reações que tivemos lá atrás e trazemos para a nossa fase adulta. Na psicanálise, o eu é frequentemente visto como um mosaico dos desejos, impulsos e conflitos. É nesse contexto que a nossa relação com o outro assume um papel fundamental. Segundo a psicanálise, nossos relacionamentos refletem nossos desejos e medos mais profundos. A psicanálise nos ensina que o que buscamos nos outros muitas vezes reflete o que desejamos para nós mesmos. Na teoria do espelho, nossos relacionamentos atuam como espelhos psicológicos, refletindo nossas necessidades, desejos e emoções. A projeção é um mecanismo de defesa em que atribuímos a outros aspectos ou outras pessoas coisas da nossa própria psique. A identificação também é um processo de nos tornarmos mais como alguém que admiramos ou desejamos. Então são vários os mecanismos que entram em ação, fazendo com que nos sintamos incompletos. Aquilo que nós vemos no outro, precisamos construir em nós. Aqui vai mais uma reflexão. Já parou para pensar
que do nosso inconsciente são disparados os desejos, mas que é o nosso ego que filtra para que possa vir para a consciência aquilo que conseguimos entender? Ou seja, temos que nos tornar conscientes de nossos desejos originais, nossos desejos mais profundos, para que a gente saiba então como é que nós vamos dar conta daquilo que está vindo, como é que nós vamos tratá-lo. A nossa busca por amor e reconhecimento muitas vezes se origina dessa necessidade de nos amarmos mais, nos considerarmos mais, sermos nós mesmos, como se não conseguíssemos nos enxergar, e isso faz com que se gere sofrimento. A psicanálise sugere que o que desejamos receber dos outros pode ser um reflexo do que precisamos dar a nós mesmos. Mas por que será que achamos que não temos? Por que não conseguimos reconhecer em nós? Nosso ego nos defende dessa sensação por alguma razão, baseado em fatos da infância que nós vivemos que foram ruins, ou então que naquele momento nós tivemos por alguma razão que nos abstemos daquele sentimento, ou então acharmos que aquele sentimento que vinha do outro nos faltava, e isso ficou na nossa mente. Uma incompletude. Aquilo que eu acho que o outro deve me dar é o que eu mais tenho que me dar, é o que mais me falta numa percepção da realidade, baseado naquilo que o meu ego me traz. É como se aquilo fosse impulsionado, aquela sensação de amor, aquela sensação de afeto, e quando o meu ego trabalha esse ponto, existisse alguma coisa que me impedisse de reconhecer em mim. E aí eu vou achar que o outro deve me completar, gerando cobranças, gerando insatisfação, gerando uma necessidade de reconhecimento, quando na verdade eu tenho isso. Eu só não consigo reconhecer em mim mesmo. Às vezes por achar uma atitude egoísta, achar uma atitude narcísica, ou por alguma razão eu me impeça de ter isso comigo mesmo. À medida que nós exploramos a questão, o que eu quero com o outro é o que eu quero comigo mesmo? Devemos buscar compreender os nossos desejos e os relacionamentos de maneira mais profunda. A psicanálise oferece ferramentas para essa autodescoberta, nos levando a uma compreensão sobre isso que nos falta e também uma percepção dos nossos desejos de uma maneira mais clara. Nós só conseguimos compreender algo que está claro para nós. O nosso ego ele vai trabalhar nesse sentido, por entender que algo pode nos perturbar ou afetar a nossa psique, ele vai fazer de tudo para preservar. E nesse contexto entram vários elementos, como achar, por exemplo, que aquilo que eu preciso é o outro que deve me dar. A nossa busca por satisfação nos relacionamentos e em nós mesmos é uma jornada que exige dedicação. Eu preciso me dedicar a me conhecer. A psicanálise nos lembra de que entender nossos desejos e relações é um passo essencial para o nosso crescimento pessoal e também para o nosso bem-estar emocional. Agora, o que um psicanalista deveria trabalhar dentro do setting, tendo como conhecimento toda essa percepção de que precisamos reconhecer em nós aquilo que buscamos no outro? O que precisa ser trabalhado é essa necessidade egóica, essa necessidade primitiva, o medo de se relacionar, o apego com outras pessoas, a sensação de que a falta poderia levar a uma desintegração do ego. Então eu fico naquela carência, naquela necessidade de que o outro me complemente, o reconhecimento de que existe em si aquilo que se necessita. E que quanto mais buscamos no outro algo que temos que reconhecer em nós, maior é o sofrimento gerado. Isso quer dizer que eu não preciso do outro? Não, não é isso. Isso quer dizer que o autoconhecimento deve surgir a partir do momento em que eu reconheço o meu desejo. O que eu quero com esse desejo? Por que será que eu não vejo em mim? Sou consciente dele e consigo decidir se vou me submeter a esse desejo ou não, sem o sofrimento que teria se houvesse a participação do ego. É o ego que nos remete a um sofrer. Trabalhar a necessidade que temos de um determinado objeto é justamente entender que vivemos e nos destituímos da ideia egóica de que só vamos encontrar na outra pessoa aquilo que achamos que falta em nós. É uma percepção de incompletude que vem a partir do nosso ego.
entendendo que o outro deve me fornecer aquilo. Então eu tenho os meus mecanismos de defesa que me mantêm sempre buscando no outro aquilo que eu devo reconhecer em mim. A pergunta é, por que eu não reconheço em mim? Por que eu não consigo ver em mim? O que me impede de ver em mim aquilo que eu acho que o outro deve me dar? Isso nos aprisiona psiquicamente e continuamos achando que é sempre o outro que deve me fornecer, o outro que me deve uma satisfação, o outro que me deve alguma coisa. Então, eu preciso me haver comigo mesmo para viver bem com o outro. Essa é uma grande dinâmica que nós precisamos ter de uma forma psíquica. Quando nós nos destituímos da necessidade de que o outro me forneça algo, eu consigo viver bem com esse outro. Percebe a questão egóica? O nosso ego entra no seguinte sentido: eu só vou conseguir viver bem se o outro me der isso que eu preciso. Quando na verdade o que eu preciso entender? Eu vou conseguir viver bem com o outro quando eu o liberto da necessidade de me fornecer isso que eu penso que me falta. Essa é a grande sacada que a gente precisa trazer para dentro do set analítico. A compreensão das pessoas sobre o seu desejo e a percepção de que ela mesma precisa encontrar em si. Quando ela encontra em si uma maneira mais fácil de viver, ela também estabelece uma boa relação com o outro. Uma vez que nos destituímos dessa falta egóica, passamos a buscar outros objetos, outras coisas, abrimos espaço para outras necessidades, buscando coisas que não estão relacionadas de fato com o outro como pessoa. Nós nos desassujeitamos e passamos a viver buscando outras situações e objetos que nos satisfaçam de verdade. Objetos esses que nos remetem muito mais ao presente e ao futuro do que ao passado, nas nossas necessidades primitivas. Pode compreender agora que aquilo que eu busco no outro, na verdade, eu tenho em mim? Mas que numa dificuldade de enxergar, eu sempre fico achando que é o outro que deve me fornecer? Esse é um jogo de palavras entre eu e o outro. E quando eu percebo que o outro é uma criação da minha própria mente, de que é um complemento da minha vida que estaria fora de mim, eu consigo compreender melhor aquilo que eu preciso. E o que eu preciso muitas vezes está em mim. Sou eu que não consigo enxergar. Ficou mais claro agora? Leva essa ideia para dentro do seu set analítico, trabalha isso com os seus analisandos. Por que nós precisamos do outro quando conseguimos encontrar em nós mesmos? A sensação de incompletude causa um sofrer. É o nosso ego agindo de uma forma como se fôssemos nos desintegrar, como se fôssemos nos destituirmos da nossa psique. Quando na verdade o que nós precisamos entender? O sofrimento egóico não deve ser o sofrimento do eu. Quando nos desassujeitamos, vivemos melhor. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você e fez você refletir sobre a sua vida, sobre a sua relação com o outro, então deixa aqui o seu like para a gente tornar esse vídeo mais propagado, para ajudar a gente a transmitir a psicanálise. E aí o YouTube entende também que esse conteúdo é relevante para muitas pessoas. Compartilhe essa ideia também com seus grupos, com seus amigos, tragam mais discussões sobre isso e traga aqui também os seus comentários sobre esse tema. Se já tinha pensado nisso antes, o que você busca em outras pessoas é o que tem em você, mas seu ego impede de você reconhecer isso. Ele impede que você torne essa necessidade consciente. Isso faz com que você ache que o outro precisa fornecer tudo o que falta em você, quando na verdade você é um ser completo, só não consegue compreender isso por conta do seu ego. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.